Começar falando primeiro sobre as diferenças de, principalmente, identificação desse problema. O diagnóstico, osteoporose, osteoartrite, diagnósticos diferentes com dificuldades diferentes também, não, doutores? Sim, com certeza. A osteoartrite e a osteoporose, elas têm um maior ponto de contato que é a idade, né? Então, quanto mais tempo a pessoa passa, maior a chance dela ter osteoartrite e osteoporose. A osteoartrite, ela é uma doença degenerativa dos ossos, então vai acontecer um afilamento da cartilagem com degeneração também. E isso pode atingir o osso de uma forma que a gente tenha também umas formações ósseas a mais, que são os famosos bicos de papagaio, que a gente já ouviu falar. A osteoartrite, ela pode acontecer nas mãos, na coluna, no joelho, no quadril, nos pés. É super comum e não necessariamente ela é sintomática. Na verdade, se a gente fizer uma imagem, uma radiografia da coluna de qualquer pessoa acima de 30 anos, a gente já vai ter algumas alterações degenerativas, mas não necessariamente elas serão sintomáticas. Acaba acontecendo esses sintomas, que o principal sintoma da osteoartrite é dor, às vezes inchaço na articulação, e também um aumento do volume da articulação, não necessariamente inchaço, uma junta que fica maior. E isso pode ser aí queixado pelo paciente, quanto mais tempo vai passando, pior vai ficando essas queixas, se não tiver o tratamento adequado. A Ana falou da osteoartrite, né? Então, para a osteoporose, não tem já essas alterações. A osteoporose, então, ela é assintomática. Isso é importante porque os pacientes acham que tem dor óssea, tem osteoporose. Não é, deve ter osteoartrite. E pode ter os dois juntos, né? Então, a osteoporose não dá dor. Osteoporose é uma condição que deixa os ossos mais fracos, com mais propensão à fratura, mais propensão a quebrar. Só vai ter sintomas se fraturar, vai ter o sintoma da fratura. Então, a osteoporose não tem dor até fraturar, é a fraqueza óssea e pode vir concomitantemente com a osteoartrite. Então, o paciente pode ter os dois. Normalmente, se ele tem osteoporose e tem dor, ele tem osteoartrite também. E a dificuldade do diagnóstico não é simplesmente a dor. Na verdade, a gente tem como diagnóstico, às vezes é clínico mesmo da osteoartrite. Então, por exemplo, uma osteoartrite de mão, uma osteoartrite de pé é super visível, né? Então, o dedo, o hallux valgo, que é a famosa joanete, é uma artrose do pé. Os nozinhos nas pontas dos dedos são uma osteoartrite de mão. Então, eu não preciso de uma imagem para avaliar isso. Porém, é sempre interessante que a gente faça uma imagem, principalmente numa radiografia, para entender como que está o espaço articular. Então, geralmente, o diagnóstico da osteoartrite é feito pela queixa clínica e pela imagem, principalmente radiografia, que é diferente da osteoporose, né? A osteoporose, então, como não tem sintomas, vai dar diagnóstico, a não ser que frature. Então, se tem uma fratura osteoporótica, que são aquelas fraturas clássicas, que é coluna, fêmur, rádio e húmero, são as chamadas MOF, Major Osteoporotic Fracture, são as fraturas maiores. Você pode dizer que esse paciente tem osteoporose mesmo sem fazer exames. Se não tem fratura, normalmente faz a densitometria óssea, que eu acho que é o exame mais conhecido, né? Que é o que dá o diagnóstico ali densitométrico da osteoporose. Então, mesmo quem não tem fratura, se tiver uma densitometria óssea com osteoporose, que aí tem os scores lá, né? Abaixo do menos 2,5, se tiver na menopausa, enfim. Aí você diz que tem osteoporose. Ou, e a gente pode falar depois, com FRAX, né? Então, o paciente, mesmo sem osteoporose, densitométrica e sem fratura, existe essa ferramenta que tem online na internet. Você vai colocando fatores de risco, idade, tabagismo, uso de medicações, e põe a densitometria, pode pôr a densitometria, se tem artrite reumatoide, você põe fatores de risco para osteoporose e vê se esse paciente tem um risco alto ou não para fraturar. Se tiver um risco alto para fraturar, ela deve ser tratada como osteoporose. Então, essas são as formas de diagnosticar a osteoporose, diferentemente da osteoartrite. Então, é menos clínica, né? A não ser que tenha fratura, já que não tem sinais clínicos, exceto a fratura. A saúde dos ossos seria um ponto em comum entre essas duas patologias? E aí, avançando para esse ponto em comum, a gente poderia falar de deficiências de nutrientes, vitaminas, e, enfim, que estão faltando ali a partir de uma determinada idade para o osso? Sim, então, na osteoartrite é um pouco diferente da osteoporose, o Dr. Leonardo vai falar, mas na osteoartrite a gente não tem exatamente uma carência nutricional causando a osteoartrite.
A gente tem, na verdade, é um envelhecimento mesmo que vai causar essa degeneração óssea. O que pode acontecer é que uma deficiência, por exemplo, de consumo de proteínas ou de energia, pode acarretar numa fraqueza muscular, aliado também ao sedentarismo e diversos outros fatores, e essa fraqueza muscular pode levar à dor. Tanto que a gente vai falar um pouco mais repente sobre tratamento. O principal tratamento da osteoartrite é a realização de atividade física e fortalecimento muscular. Pegando o gancho aqui, doutora Ana Clara, a proteína é importante também para a osteoporose, né? Então, a proteína é importante para o músculo e osso se comunicam. Quanto mais músculo, melhor o osso. Então, a proteína é importante também para a saúde óssea. E, claro, cálcio, né, que é o principal componente do osso. Então, todo mundo deve ter uma ingesta diária ali, pelo menos 1 grama de cálcio todo dia, que é aquele cálcio que vai estar ali. O osso está sempre se renovando, né? Você está sempre perdendo o osso e construindo osso novo. O osso está sempre se renovando. Então, ele precisa de cálcio para renovar o osso. Está sempre precisando de cálcio. Todo mundo precisa de cálcio. Então, essa história que a gente vê hoje em dia de que não precisa, não tome leite, leite faz mal, para com cálcio. Não, quem precisa de cálcio é bezerro, né? Hoje em dia tem gente que fala isso, não é o ser humano. Isso está errado. Todo mundo precisa de cálcio, senão vai fraturar. E aí, uma pessoa jovem, às vezes, sente menos isso, porque tem os ossos ainda fortes, mas quando entra uma mulher que entra na menopausa, o homem mais idoso, vai ter mais risco de fratura se ficou a vida inteira sem consumir cálcio, né? Então, é como a Ana falou, são fatores de risco, você junta fatores de risco. Um dos fatores de risco é a questão nutricional. Se você tem uma baixa ingesta de cálcio, vai ter mais chance de ter fragilidade óssea no futuro. E aí entra também a vitamina D, que também é outro nutriente essencial, porque a vitamina D ela é fundamental para a absorção intestinal do cálcio, para o cálcio e para o osso. E quando o senhor falou que, na verdade, a gente precisa de 1 grama, né? E que isso não é pouca coisa não, né? Para você atingir esse 1 grama, a gente fala que que deve consumir pelo menos 3 vezes por dia algum alimento que tem algum leite ou derivado. Então, ou 3 copos de leite, ou leite, iogurte, uma fatia de queijo. Então, se você não tem esse consumo de pelo menos 3 laticínios por dia, você precisa suplementar, né, com cálcio. E aí a gente leva aí para outras, né? Por exemplo, quem é vegano precisa suplementar cálcio, porque não consome quase laticínio. Então, tem essas situações, mas precisa do cálcio, seja pela dieta, seja pela suplementação.